E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nós já fizemos a nossa aula online pelo Ibex e agora nós vamos continuar aqui o tema estudado pelo vídeo, certo? Nós vamos continuar falando sobre a cultura egípcia, sobre aquele período, sobre aquele povo. No entanto, é um pouco complicado a gente falar sobre isso porque não existe nenhum tipo de registro, nenhuma marcação, nenhuma espécie de partitura do que se era produzido naquela época. Então, não existem sinais para marcar altura, tonalidades, timbres, certo? Então, é um pouco complicado quando a gente vai falar sobre a música egípcia. Mas, apesar disso, foram encontrados instrumentos daquele período, daquele povo. São tambores, chocalhos, castanholas e também outros instrumentos capazes de produzir sons mais suaves, digamos assim. Então nós teríamos ali cítaras, diferentes tipos de flautas, a harpa, que inclusive é considerado um instrumento dos deuses, certo? Então a gente consegue, apesar de não ter registros, formas com que eles faziam para registrar a música que eles produziam, mas a gente conseguiu encontrar instrumentos que eles utilizavam durante o período, certinho? É legal a gente citar dois instrumentos que foram muito importantes para esse povo. O primeiro, nós temos a imagem dele ali na página 8 do nosso livro, se você pegar lá para ver. O nome dele é crótalo, o nome desse instrumento. Ele era produzido ali com dentes de hipopótamo, certo? Então eu tenho ali duas partes, né, dois instrumentos, onde eu vou segurá-los e bater um contra o outro, como se estivesse batendo palmas mesmo. Olha lá o formato que ele tinha, como se tivesse duas mãozinhas ali, eu vou bater um contra o outro, como se estivesse batendo palmas de fato. Então seria um instrumento de percussão, né, que eu preciso bater para produzir o som. Já o outro instrumento que é muito importante para esse povo é a harpa. Ele também está na página 8. Se você olhar, você vai ver que tem uma imagem de um músico tocando esse instrumento para um deus. Esse deus é o deus Ra, que esse povo considera como sendo o deus Sol, o deus dos deuses. Então seria o deus dos deuses, também o deus dos homens. Então seria um ser ali muito poderoso, né? Para aquilo que eles acreditavam, já mais levando para esse lado espiritual, ok? Então, pessoal, tem que lembrar disso. Quando a gente fala sobre a música do período egípcio, tem que lembrar, a gente não tem nenhum registro de como eles faziam para marcar essas músicas, para registrar. Então a gente não tem notas musicais, a gente não tem como marcar duração de notas, timbres. Isso a gente não tem, infelizmente. No entanto, a gente tem instrumentos que foram encontrados, ok? E lembrar que dois instrumentos importantes são a harpa, que é considerado um instrumento dos deuses, e o outro seria o crótalo, que é esse instrumento feito com dentes de hipopótamo, certinho? Vamos lá então, pessoal, a nossa atividade. Nós vamos fazer um jogo da memória sobre esse tema que nós estamos estudando. Então, como vai funcionar? As instruções estão ali na página 9, tá? No Organize as Ideias, mas eu já vou explicar aqui para vocês. Então vocês já sabem como funciona o jogo da memória. Você tem vários cartões que você precisa encontrar os pares. Nesse jogo nós temos um texto, sabe? Um cartãozinho com uma informação, e no outro nós temos uma imagem. Então você tem que encontrar os pares de imagem com texto, certo? Então o texto que se encaixa com a imagem. Esses cartões estão lá no material de apoio do nosso livro. Então você vai lá, vai arrancar, são 2 páginas, certo? Tem os cartões lá das imagens, todas referentes ao Egito, e nós temos outros cartões com os textos, certo? Então esse jogo você vai fazer com alguém aí da sua casa, ok? Então pode ser com mais uma pessoa, ou com mais 2, enfim, vocês que sabem. Mas você precisa jogar esse jogo aí, certo? Então encontrar os pares relacionando a imagem com o texto. Então aproveita, não deixe de ler os cartões para conseguir aprender mais um pouquinho, tem algumas informações muito legais.
Só que, o que você tem que fazer para poder mostrar para mim que você de fato jogou? Você precisa, depois que você recortar os cartões, estiver jogando aí com alguém, você vai pedir para uma terceira pessoa tirar fotos de vocês fazendo essa atividade e vai anexar aqui no Positivo On. Ok? Certinho. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.